deixar aqui, lá na Haftará, a Haftará, ela consiste lá do livro de Isaías. Ela consiste no livro de Isaías 27, do verso 6 ao capítulo 28. Também Jeremias 1, do 1 ao 2 ao verso 3. Amém? Amém? Estamos alegres porque ainda é Shabat. Estamos orando para que o Shabat se estenda mais um pouquinho ao eterno. É brincadeira, né? O sol está acima lá, né? Eu queria agradecer ao Senhor pelo povo da Serra, que alguma parte já foi embora, porque moram longe. Mas vamos orar para que a gente estabeleça aqui uma instalação para o pessoal que vem de longe, um alojamento, né? E assim, um alojamento, estava ali pensando, por que não um alojamento? Tem aquela idosa, aquele senhor, aquela pessoa que mora longe, que gostaria de ficar conosco, mas não pode porque fica tarde, aí tem que ir embora. Mas, quem deseja, diga amém. Amém, amém. Então, lá, o livro de Isaías, eu queria deixar aqui só um trecho da Haftará, alguns trechos. Está no Isaías 28, 28, vamos pegar também o 27, que está dentro do contexto, 27, 12, depois a gente pega alguns versos para a gente fechar, amém? 27, 12, naquele dia, Adonai debulhará os grãos entre os rios Eufrates e o vade do Egito, e vocês serão congregados, um por um, povo de Israel. Naquele dia, um grande shofar soará, os que estiverem perdidos na terra de Assur virão, e também os dispersos pela terra do Egito, que adorarão a Adonai na montanha sagrada em Jerusalém. O versículo 6, do capítulo 28 de Isaías, no mesmo livro, né? Olha lá. E ele também será um espírito de justiça para todos os que julgam, e uma fonte de força para os que repelem os ataques inimigos no portão. No entanto, há outros cambaleando por causa do vinho, titubeando por causa da bebida forte. O correio e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. Então, estão confusos por causa do vinho, desencaminhados pela bebida forte. Erram nas visões e tropeçam quando julgam. Todas as mesas estão cobertas de vômitos e fezes. Não há lugar limpo. É impossível ensinar alguma coisa a alguém? É possível que ninguém entenda a mensagem? Tá, ok. Senhor de Abraão, de Isaac, de Jacó, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, nessa tarde de Shabat. Na tua presença, é bom estar na tua casa. Como teu filho, ele dizia, uma coisa eu pedi e buscarei, estar em tua casa todos os dias, e no teu templo, Senhor, aprendendo a tua palavra. Então, crie em nós um coração puro, um coração desejosos para estar aprendendo a tua palavra, como pela manhã o Senhor nos exortou, no tocante, Senhor, Pai, da injustiça, Senhor, Pai querido, sim, Pai, daquilo que nós temos que ter muito cuidado para não agir com injustiça. Por isso, em nome de Yeshua, cria dentro de nós esse sentimento, Pai, de sentir-se em falta de nossa pátria. Como diz as Escrituras, a pátria, essa não é a nossa pátria, estamos fora de nossa pátria, como o teu servo, Paulo ali, Shaul diz, que nós somos estrangeiros, somos sim, Senhor, representantes, somos embaixadores neste mundo, representando a terra o qual o Senhor estabeleceu para a eternidade. Por isso, Senhor, venha ser conosco nesta tarde, venha nos instruir, tira qualquer tropeço, não permita que nós venhamos tropeçar, e nem deixar ninguém tropeçar, mas o teu Espírito possa estar pegando em nossas mãos e nos guiando de forma tranquila, que isso nós sabemos que o Senhor faz para aqueles que estão atentos, aqueles que temem o teu santo nome. Por isso, em nome de Yeshua, o qual nós amamos, o qual nós exaltamos, o qual nós consideramos que veio da tua parte, Senhor, para nos ensinar a tua palavra. Ou melhor, nós exortamos, nós te engrandecemos e enaltecemos o teu santo nome através de Yeshua, o nosso Messias. Amém, amém. Baruch Hashem. Pois bem, irmãos, aqui na Haftará fala sobre
uma remanescência, ou seja, aqueles que restariam. Se a gente pegar diversas partes da Torá, nós vamos ver que em cada geração sempre resta um quantitativo pequeno de pessoas, né? A gente poderia aqui usar diversas referências, onde as escrituras sempre nos ensinam que no retorno é sempre, o número de pessoas é sempre menor, é pequeno. Isso aí, se a gente pegar em cada geração, nós vamos ver que sempre foi pequeno e é pequeno. Por isso que Yeshua diz, não tema, ó pequeno rebanho. Vocês já notaram isso, que Yeshua fala, não tema, ó pequeno rebanho, porque já na época de Yeshua, havia um quantitativo muito pequeno de pessoas que havia assim, atentado para a sua palavra. No livro de João 6, Yeshua prega para 5.000 pessoas. E no final fica só com os 12, né? E, além disso, Yeshua diz, não quer ir com eles também, né? Vocês já leram ali no capítulo 6 de João 6, Yeshua prega para uma multidão de pessoas. E quando ele vai falar acerca das coisas espirituais, quando ele vai falar acerca dos sinais, né, eles não se preocupam com os sinais, sim, apenas com o pão que Yeshua havia dado, o milagre o qual ele havia feito ali. Dentro do texto de João 6, eles vão atrás de Yeshua, vendo que Yeshua havia atravessado para uma outra banda do lago, e foram atrás de Yeshua. Yeshua, para onde, aonde tu estavas? E Yeshua disse, vocês não vieram atrás de mim por causa dos sinais que eu mostrei a vocês, mas vieram por causa do pão. Veja como já a teologia da prosperidade já estava a todo vapor naquela época de Yeshua. A preocupação muito grande com as coisas materiais. Mas Yeshua ali vai ensinando, vai exortando, e quando Yeshua diz, todo aquele que beber do meu sangue e comer da minha carne, está lá dentro do texto de João 6. Esse é eterno, tá? E ali eles começaram a reclamar, a repudiar, começaram a rejeitar o ensino de Yeshua. Yeshua vai dizer para os discípulos, não querem ir com eles também? E Kefa, inteligentemente, sabiamente, vai dizer, para onde nós vamos, Yeshua, se só tu contém a palavra de vida eterna? Mas eu quero frisar aqui, eu queria ir lá para a porção ainda, muito bem aplicada pela pastora hoje de manhã, quando o Eterno nos exorta sobre a questão da injustiça, de não receber suborno, né? E um assunto muito interessante. Se o nosso país, se o mundo está do jeito que está, porque o suborno já se tornou uma cultura normal entre as nações e no nosso país. Mas, eu queria deixar esse primeiro ponto, que existe a remanescência do Eterno. Aqueles que conhecem o nome do Eterno. Aqueles que de fato entendem que é Ele que fala ali, né? É Ele que conduz todas as coisas. E se nós pegarmos lá no livro de Bereshit, ali lá em Gênesis, nós vamos ver de que quantos entraram na arca de Noé. Lembra lá quantos entraram lá na arca de Noé? Irmãos, essa porção é muito importante, que Números 3, ou Shemot 3, ou Êxodo 3, vai nos revelar lá o nome do Eterno, né? Eu sou o Elohim de Abraão, de Isaac e de Israel. Este é o meu nome, e eu desejo ser chamado assim de geração em geração. Nós vamos lá no texto e vamos ver de que, de fato, ali fala de algo muito importante, o nome do Eterno. Fala sobre o caráter do Eterno. E são poucos que conhecem o Eterno. Pouquíssimos que conhecem o Eterno. Então, se nós pegarmos lá em Bereshit, lá na época de Noé, quantos entraram na arca de Noé? 8 milhões? 7 milhões? 15 milhões? 8 pessoas. Só apenas entraram na arca. Outra vez, o meu irmão lá do Rio tem a visão. Estava cortando o cabelo e um barbeiro falou assim, mas será que vai dar tanta gente assim lá em Jerusalém? E o meu irmão falou assim, e quem disse que vai tanta gente assim? E quem disse que vai tanta gente assim? Não vai, não. Não quero aqui tirar o ânimo de ninguém, mas isso me exorta, me chama a atenção, porque se a gente for discorrer
a Torá, o Taná, nós vamos ver que o quantitativo é pouco. Quantos entraram na terra prometida com Josué, daqueles que deixaram o Egito? Foram 3 milhões de pessoas, 600 mil homens, com as crianças, mas daqueles que deixaram o Egito, de 20 anos para cima, quantos entraram? 2 pessoas entraram na terra. E lá no livro de 1 Coríntios 10, versículo 1, Paulo diz assim: irmãos, eu não quero que vocês ignorem o que os nossos pais fizeram no deserto, porque muitos ficaram prostrados no deserto. Então, se você olhar e fizer uma análise nas escrituras, um exame, você vai ver que quantos entraram na terra prometida? 2 pessoas. Em Isaías capítulo 10, no verso 21 ele faz assim, e no verso 22 ele faz: ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto volverá, só um resto retornará. Ainda que Israel, muito bom, Léo, porque Romanos ali também repete isso. Paulo fala sobre isso. Ainda que Israel seja como o número da areia da praia, somente os remanescentes vão ser salvos. Essa remanescência conhece o nome do Eterno. Irmãos, ainda nessa questão de quantitativo, Yeshua diz assim: por aumentar a iniquidade, né? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, mas de poucos não. Se você pegar em Mateus 7, 13 e 14, Yeshua diz assim: o caminho que leva à morte eterna, a condenação eterna é largo, e são muitos que entram por esse caminho. Mas se você pegar nesse mesmo texto ali, você vai encontrar que o caminho que leva à vida eterna é estreito, e são poucos que entram por esse caminho. Poucas pessoas, sempre são poucas pessoas. Então, isso me chama a atenção, por quê? Porque pela manhã, o Eterno falou acerca do suborno, né? Não receber e nem dar suborno. A gente precisa atentar para esses detalhes, irmãos, né? Às vezes nós recebemos suborno, às vezes nós negamos até mesmo a Torá, né? Desistimos da Torá, alguém vem e nos oferta algo melhor, entre aspas, porque é algo mais fácil de se cumprir, é um caminho mais fácil, mais tranquilo de se andar, e abandonamos aquilo que o Senhor está nos concedendo. Isso, a gente precisa estar muito atento para esse detalhe. Por que eu digo isso? Hoje à tarde nós estávamos ali estudando com uma parte da congregação e com um dos irmãos que vão passar pela Tevilá, pela imersão. E ali nos chamou a atenção de que uma vez quando nós passamos a ter o conhecimento do Eterno, não está se falando de Deus. Não está se falando de Deus, Zeus, na mitologia grega. Não está se falando daquele Deus que o homem cria, que tudo pode, tudo é fácil, agora é só a graça. Não está se falando de um Messias que nos chama o homem para a responsabilidade. Porque veja lá em João 6, Yeshua chama o povo para a responsabilidade. 5.000 pessoas, apenas 12 ficaram com Yeshua. Yeshua mesmo assim, Yeshua disse: não quer ir com eles também? Tá, e graças ao Eterno ali, Kefa, Pedro, ele vai dizer: Senhor, para onde nós vamos? Se só tu tem palavra de vida eterna, só tu tem a Torá, né? Quando ele diz palavra de vida eterna, ele usa ali Mishilei, ou Provérbio, capítulo 3, verso 15. Ele diz, a Torá é a árvore da vida. E eu não posso desprezar essa árvore, irmãos. É isso que vai definir todo o meu futuro, todo o meu caráter, toda uma descendência que há de vir. Salmo 127, verso 3, o Eterno diz assim: os filhos são herança minha. Todos nós temos que prestar conta de nossos filhos. Às vezes o casal gera um filho numa balada, né? Porque teve lá um relacionamento numa balada, lá numa festa, e acha que, mas um filho que eu tive aí no mundo não tem importância. Esse filho o Eterno vai chamar para a responsabilidade. Porque uma vez alguém coabita com outro, dentro de um trâmite natural, poderá ter filhos.
E quando o homem faz isso com uma mulher com um homem, acaba cumprindo com uma das leis do Senhor. E cumprindo com essa lei, poderá gerar filhos. Se gerar filhos, terá que prestar conta desses filhos. Então, nós que estamos vivos hoje, somos responsáveis por toda uma geração que há de vir. Por isso a importância da Torá. Por isso a importância de conhecer o Eterno. O mundo não conhece o Eterno. Eu preciso conhecê-lo a cada dia. O livro de Jeremias 9, 22 e 23 está assim: não se vanglorie no seu próprio entendimento. Não se vanglorie no seu próprio conhecimento. Não se vanglorie na sua própria riqueza, achando que eu sou rico, eu tenho poder, né, eu tenho bens, né, e está tudo bem. Não se vanglorie na sua própria força. Mas se você tiver de se vangloriar, se vanglorie nisto, em me conhecer. Amém? Esse conhecimento do Eterno que o mundo não conhece, irmãos. A gente precisa estar junto sempre, né? Que bom se a gente pudesse estar todas as manhãs juntos. Todas as tardes, né, juntos. Todos os momentos juntos, assim como lá em Atos 2. A comunidade de Yeshua estavam sempre juntos. Nas orações, no partir do pão, sempre juntos. Estudando a palavra, sendo orientado pelo Espírito do Eterno. O Espírito que o mundo não conhece. É Yeshua, no livro de João 14, 16, quando ele disse que iria para Hashem, para o Pai, ele disse: eu vou para o Pai e enviarei o Espírito Consolador, o Espírito que o mundo não conhece. Mas nós conhecemos o Eterno. Amém? Por isso que cada porção dessa que nós vamos estudando é de suma importância em entender, compreender por que os filhos de Israel passaram 400 anos em cativeiro. Nós vamos lá explorar um pouquinho, no bom sentido, né? A porção, mais uma vez. Mas eu preciso botar na minha mente que uma vez conhecendo o Eterno, né? O grandioso Eterno, o que é perfeito em excelência, o que é bondoso em excelência, o que é fiel em excelência, o que é santo em excelência, uma vez o conhecendo, pronto, a coisa muda. Agora pesa sobre a minha alma, pesa sobre a minha vida uma grande responsabilidade. Porque todos aqueles que conhecem o Eterno, que passam a conhecê-lo, precisam divulgar o seu santo nome. Amém? Sim, por isso que Deuteronômio 18, verso 18, o Eterno disse lá, nós citamos essa passagem hoje à tarde, o Eterno disse para Moisés: Moisés, levantarei um profeta semelhante a você. Ele há de ensinar em meu nome. Mais tarde, 3.000 anos e pouco, nasce Yeshua. Yeshua vem à terra. E a missão de Yeshua, a missão dele primária, foi ensinar o nome do Eterno. Né? Aquele famoso texto que nós estamos lendo de João 17. Yeshua diz: Eterno, eu ensinei o teu nome a eles. Eterno, eu hei de ensinar o teu nome. Aliás, eu ensinei o teu nome a eles e hei de ensinar mais. Você pega isso no livro de João 17, verso 5, e você pega lá também esse mesmo texto no versículo 25. A missão primária de Yeshua é ensinar acerca do nome do Eterno. E essa é a nossa missão também. Todos os profetas. Amém. As boas novas, irmãos, as pessoas, num contexto cristão, Jesus veio pregar as boas novas. Mas que boas novas são essas? Essas boas novas já constam ali em Isaías 40. As boas novas é para quem não conhece, mas de novo, não tem nada de novo. Está lá na Torá. As boas novas estão lá no Éden, que é conhecer o nome do Eterno e adorá-lo e servi-lo com responsabilidade. Amém? Então, vamos lá no livro de Shemot, ou Êxodo. Eu queria aqui, irmãos, nesse texto aqui de Isaías 28, fala sobre o povo de Israel estavam tropeçando quando julgavam. Né? E também fala que a mesa dos nossos pais naquela época estavam sujas, imundas. Mesa suja e imunda. E com uma mesa suja e imunda, não tem como alguém ensinar. Né? Há uma casa onde a mesa está suja, não tem como, né?
naquela época os nossos pais erravam na visão porque julgavam mal. Yeshua disse que não é pecado você julgar. A questão é que você tem que saber julgar. Por isso a importância de conhecer as Escrituras. Por isso a importância de João 8:32, quando Yeshua diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E com isso nós vamos saber julgar certo. Amém? Hoje o mundo julga Israel sem ter noção das profecias. Tem gente que julga, né, a nação de Israel, julga a Torá, julga o Tanar, né? Tanar consiste de Bereshit, a segunda Crônicas, primeira e segunda Crônicas. É bom a gente lembrar que a cronologia nos originais é de Bereshit a segunda Crônicas, não a Malaquias. Há uma diferença, essa cronologia na Bíblia hebraica, né, no contexto original, para o contexto da Bíblia João Ferreira de Almeida. Há uma diferença aí. E por isso que a gente tem que examinar essa cronologia para não julgar errado, né? As pessoas às vezes falam de judeu e sem ter noção, né, quando fala assim, judeu já era, judeu é uma bananeira que não dá mais cacho, judeu é uma maldição, mas esquece que pela profecia Israel vai reinar sobre as nações. Esquece que no futuro o Eterno vai cobrar de cada líder, de cada nação, o que eles fizeram em favor de Israel. Não é dentro de um campo de idolatria. Não. Tudo trabalha em favor do grande dia. Todos nós precisamos contribuir. Quando ali Moisés diz que uma nação insensata estaria provocando ciúmes em Israel, cadê esta nação? Essa nação insensata é um povo que não conhecia o Eterno, passa a conhecê-lo, passa a desfrutar da palavra, passa a cumprir com a palavra, passa a aprender os conceitos de santidade, passa a se comportar mesmo como um judeu. Nós estudamos lá na Serra, né, o que é ser um judeu. A palavra judeu é aquele que louva o Senhor, aquele que louva o Eterno. Mas as pessoas vão julgando sem conhecimento. Por isso que é importante a gente estudar a palavra, tomar consciência das profecias, estudar sobre os profetas, né? Porque nós não vamos entender isso com uma mentalidade que de Antigo e Novo Testamento. Esquece isso, né? Isso aí é tirar a cobertura que o Eterno estabeleceu quando você adere à ideia de Antigo e Novo Testamento. Se você vê uma pessoa que adere a essa ideia, ela não conhece nada de Torá, não tem noção de nada sobre as questões proféticas, ela não tem ideia do futuro, não tem noção do futuro. Primeiro ela vai morar no céu, quando morrer, né? Desprezando a ressurreição, desprezando todo um contexto sobre ressurreição que a Torá ensina. Então, se adere à ideia de Antigo e Novo Testamento, acabou para essa pessoa. Digo isso pela palavra. Digo isso de acordo com as Escrituras. Como eu posso crer em Antigo Testamento, que lá em Isaías 66, versículo 24 e 25, Isaías diz que as nações vão de subir para adorar o Eterno de sábado a sábado, e de Rosh Chodesh. Como eu posso desprezar o Taná, se Miqueias 4 diz que as nações vão subir para adorar o Eterno? Como eu posso desprezar o Taná, chamado de Velho Testamento, se Zacarias 14:16 diz que as nações vão subir para adorar o Eterno nas festas de Sukkot? Como eu posso desprezar, né? Mas nós fomos chamados para poder fortalecer essa cobertura. Amém? Por isso que Hashem nos deu ali em Jeremias 10, diz que a tenda está arruinada, a minha tenda está caída. Os pastores eles são estúpidos. Antes de nós lermos a Torá, vamos pegar lá em Jeremias 11, vamos dar uma lida lá. Mas pastor, o senhor está usando lá um contexto, pastor, do Antigo Testamento? Foi para aquela época ali? Não. Esse texto aí, irmãos, você tem que olhar para ele no sentido espiritual, numa visão espiritual. Porque
A história é a mesma, só muda hoje. A história é a mesma, só muda hoje personagens. Grave isso. A mesma história que ocorreu há 2000 anos atrás, está a mesma coisa agora. Roma subjugou Israel. Roma subjuga o mundo. Sim ou não? Me diga para você que não. Sim. Roma subjuga o mundo. Se você for nos 4 cantos da face da terra, você vai encontrar o seu símbolo lá. E se você for lá no livro de Apocalipse 17, você vai encontrar aquela que está com a taça contaminada na mão, a grande prostituta que contaminou os reis da terra, inclusive o nosso país. O Brasil é contaminado pelo sistema romano. Sim ou não? Sim. O Brasil é o país mais católico do mundo. Mas a nós foi dada uma cobertura, foi dada uma responsabilidade para estender essas estacas, erguer a tenda e fazer ela funcionar. Quem crê, diga amém. Essa responsabilidade é nossa. Amós 3 está lá. Tá lá. Eu puno vocês dessa forma, porque vocês foram a única família, foi a única família que eu conheci na face da terra, intimamente. Por isso que eu digo, cuidado, aqueles que conhecem o Eterno, aqueles que recebem a visão, como está aqui no livro de Isaías 28, está na Haftará. Os nossos pais receberam a visão, só que erravam na visão, porque julgavam mal. Mas eu quero ficar com Jeremias 11, ali, para poder a gente, quem está entendendo, diga amém. Tá, lá. Então, eu creio que agora à tarde, também o Eterno está nos exortando em ter, de forma que a gente venha ter cuidado. Né? Hoje, pela parte da manhã, o Eterno falou sobre o suborno. Né? Você chega num Detran para poder inspecionar o seu carro. Não sei se em Vitória é assim. Né? Inspeciona lá no Rio, olham tudo, pneu, tal, placa, e bibi e tal, e vê os pneus, e abre tudo, e joga o carro de cabeça para baixo, e quando não, chega assim, e aí, mas seu pneu está meio assim murcho, mas deixa um trocado aí. Né? E o que você faria nesse caso? Né? Tem gente que aceita, paga o suborno, e chega em casa e diz, fui abençoado hoje. Abençoado, porque não conhece Torá. Recebe um troco a mais num ônibus, e recebe mais, e chega em casa, e com aquele troco a mais, e diz para a esposa diz para o esposo, fui abençoada hoje, olha, o homem me deu um troco a mais, porque não conhece Torá. Vai à padaria, e lá o padeiro vende lá o seu pão, e dá o troco, acaba de dar o troco a mais, chega em casa, glória ao Senhor, fui abençoado, porque recebi um troco a mais. Não foi abençoado. Isso aí é só coisas pequenas que a gente pode citar, né? Mas isso aí a gente pode aplicar em qualquer área de nossas vidas, em qualquer âmbito. Nós não podemos se sujeitar a essas coisas. Temos que ser sinceros. Louvar o Senhor, como? Se você erra nas pequenas coisas, nas grandes não terá dificuldade em errar. Isso é uma filosofia humana não, tá? Está na Torá. Então, é muito importante, irmãos, porque a gente entender isso. Temos que fugir dessa... O que é louvar o Senhor, né? O que é adorar ao Eterno? É quando você pratica a justiça. Muitas pessoas pensam que louvar o Eterno, adorar o Eterno, é só cantar, louvar, ir na sinagoga, né? Ir nos serviços. Não, mas a prática é o que mais conta. A gente tem que gravar uma coisa na nossa cabeça. Eu preciso gravar isso na minha cabeça. Quando eu vou ofertar algo ao Eterno, com certeza, a primeira coisa que o Eterno ele observa são as intenções que acompanham aquela oferta. As intenções que acompanham aquela oferta, que é observado pelo... Depois que ele vai olhar para a oferta. Depois que ele vai olhar a oferta. Mas são as intenções. Kavaná, né? As intenções. É que o Senhor, quando alguém chega na congregação, ele vai olhando as intenções. Depois ele olha para a parte física, né? Para a parte... Mas ele olha para a mente da pessoa para saber se aquela oferta que está sendo trazida para a casa do Eterno, quais são as intenções dessa oferta. As intenções é a primeira coisa que ele observa. Tá, mas eu queria aqui
deixar aqui em Jeremias, capítulo 11. É 11? É 11. Eu quero deixar aqui de uma forma assim, espiritual mesmo. Versículo, capítulo 10, verso 20. Capítulo 10 de Jeremias, perdão, capítulo 10, verso 20. Na minha versão está assim, ó. Mas agora a minha tenda está arruinada, todas as suas amarras estão prejudicadas. Meus filhos me abandonaram e não mais estão comigo. Não há ninguém para consertar minha tenda novamente, ninguém para levantar suas cortinas. Os pastores tornaram estúpidos, não consultaram Adonai, por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos foram espalhados. Quando eu li isso aqui, irmãos, numa madrugada, o Eterno começou a falar conosco acerca de um rebanho que está espalhado, de um povo que está sendo tratado de uma forma injusta. Lembra hoje pela manhã, a pastora falando sobre suborno? Interessante, né? E como os líderes criam leis injustas para tirar o direito dos pobres e dos necessitados. Mas quem há de verificar essas coisas? Quem há de observar essas coisas? Por isso que Isaías 57, lá no Rio, e hoje essa base bíblica está aqui também, os pobres perecem, as pessoas, o justo perece, e ninguém olha para isso. Ninguém o observa. Mas nessa tarde está diferente. Nesta tarde, há pessoas que estão olhando para isso. Há pessoas que estão observando essas coisas. Há pessoas que estão se interessando pelos necessitados, pelos fracos. Sim ou não? Sim. Basta você fazer uma pergunta para o seu irmão. Qual é a melhor religião do mundo? Qual é a melhor religião do mundo? Se for falar da maior, tem muitas. Judaísmo nem fala porque é o que tem menos adepto no mundo todo. É só você pesquisar lá. E além do mais, 2 terços dos judeus não conhecem a Torá. Não conhecem os 10 mandamentos. Para piorar, 2 terços dos judeus do mundo todo não conhecem a Torá. E, segundo diz a pesquisa, judaísmo é a religião monoteísta mais antiga do mundo e é que tem menos adeptos. Dá para entender isso? E dentro desse contexto ainda, 2 terços só de Israel, aliás, 2 terços do povo judeu não conhece os 10 mandamentos. Se não conhece os 10 mandamentos, não conhece o Eterno. Aí onde eu queria entrar na Torá com vocês. Por isso que é importante a gente entender Shemot, nomes, né? Shemot, nomes. Está no plural, Shem, né? Shem. Tá, mas veja bem, não conhece. Por isso a gente precisa, de fato, se esforçar para conhecer as Escrituras e saber quais são os preceitos, os conceitos e as determinações do Eterno. Abre lá em Isaías 10, ali, nessa ideia de que criando leis injustas para oprimir o povo. Ou seja, tirando a cobertura. Eu quero frisar que nós fomos levantados para servir o Eterno, amém? E fomos levantados para fazer o seu nome conhecido. Isso só vai ser possível através de 3 coisas importantes. Primeiro, conhecendo o Eterno, amém? Amando o Eterno, como está no livro de Isaías 43, 10. Vós sois a minha testemunha. Yeshua repete isso também. Tá. O outro ponto de fato, praticando a justiça, que é a tzedaká, né? Justiça social, revelando o amor do Eterno em nós para aqueles que precisam e necessitam. Sem esse amor verdadeiro, nós não vamos conseguir alcançar os fracos e os necessitados. Tá? É muito fácil você usar mensagem psicológica, né? Mensagem que mexe com o ego das pessoas e trazer multidões para você. Mas não é essa a proposta da Torá. A Torá nos ensina que nós precisamos viver dentro de uma realidade e mostrar ao povo uma realidade
Que realidade é essa? Santificação. Amém? Se tornar separado para o eterno. Nós temos visitado, ou temos recebido algumas visitas aqui, algumas pessoas que estão passando por dificuldade, e exortando essas pessoas em buscarem uma vida de santidade, ou seja, ser separado deste mundo. Não adianta. Ninguém que não seja separado verá a glória do eterno, está lá no livro de Hebreus 12. Seguir a santificação, seguir a paz com todos, e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o eterno. Então eu tenho que aprender os conceitos de santidade que a Torá me ensina, e são esses conceitos que vão moldar o meu caráter e vão dar de acordo com a sua vontade, e assim eu posso dizer, eu sou eterno. No livro de João 5, ou 6, Yeshua explica isso muito bem explicado, quando ele diz assim, se vocês beberem do meu sangue e comerem da minha carne, ele diz que vocês serão eternos. É eterno. Todo aquele que come do meu sangue e bebe, que come da minha carne e bebe do meu sangue é eterno. Não diz que será eterno, diz que é eterno. Então, se eu ando em santidade, eu sou eterno. Amém? Sim, não posso ter dúvida. Moisés não teve dúvida que ele era eterno quando ele diz para o eterno, eterno, risca o meu nome do livro da vida. Então, Paulo vai falar isso, receba fulano, ciclano, porque já estão com seus livros escritos no livro da vida. Se eu não tenho esse sentimento, então qual o sentido de eu servir o eterno? Qual o sentido de eu viver? Se eu não sinto se eu não tenho, se eu não adquiro essa certeza, esse sentimento, eu preciso adquirir. Eis aí o motivo de muitas pessoas viverem hoje, principalmente nos dias de hoje, com tristeza, uma vida oprimida, vazia, triste, porque não tem certeza da sua vida eterna. Não tem certeza. Né? Nós não somos perfeitos, mas fazemos a vontade do eterno. Nos esforçamos para conhecê-lo a cada manhã, a cada tarde, a cada noite. Como assim? Buscando a sua face e praticando a justiça, ajudando aqueles que necessitam, aqueles que precisam. Sim, aí eu digo, eu sou eterno. Isso é uma certeza que vem dentro de nossa alma. Eu sou eterno. Yeshua diz isso, todo aquele que beber do meu sangue e comer da minha carne é eterno. Não diz que será eterno, é eterno. Então eu sou eterno. É isso que me move, é isso que me deixa alegre, é isso que me deixa feliz, é isso que me deixa eu dançando às vezes em casa, e a minha esposa me chama de doido quando eu estou no carro, e fico batendo num console do carro, e o louvor, e às vezes dá vontade de chorar, e parece doido, eu sou doido sim. Amém? Porque eu sou eterno. Amém? Sim, é ressurreição. Já não se fala mais sobre ressurreição. Já não se fala mais sobre a ressurreição. Porque para falar de ressurreição, tem que falar de Israel. Para falar de ressurreição, tem que falar do Gadol Shabbat, do Shabbat Gadol, o grande Shabbat, que ainda não aconteceu. E o que é Shabbat Gadol, ou Gadol Shabbat, ou Shabbat Gadol? O grande Shabbat está lá no livro de Hebreus 4, versículo 7 e 9. Ainda resta um dia de descanso para o povo de Elohim. Descanso ali é Shabbat. Pois você pode ligar com o livro de Isaías 56, verso 7. Né? Todos aqueles que amando a minha aliança, me servindo. Olha, a alegria, amando a aliança do Eterno, é procurando entender a estrutura, né, Léo? Todo um compêndio que sustenta essa aliança. Eu preciso entender isso. Isso eu vou entender como, irmão Isaac? Lendo as Escrituras, buscando, orando, jejuando, me consagrando. Mas eu não tenho tempo. Arrume tempo. Eu costumo dizer que o Eterno não vai procurar ninguém que esteja numa vida letárgica, né? Molenga, sonolenta, né? Dormindo até mais tarde, e sem se preocupar com uma vida, né? Com a shaharita. Né? A shaharita aqui, nossa, é até meio assim, maleável, né? Porque pela Bíblia é antes da alvorada, né? Ainda escuro ainda, né? Mas ok, vamos chegar lá, quem crê diga amém. Amém. Então pronto, vamos lá. Então, aqui no capítulo de Jeremias, fala que a tenda está em ruínas. Hashem nos revelou isso. Por isso a assembleia deve estar juntas, né? Se assentando. Muito bom hoje lá em cima, na piedade. E um vai para o morro, o outro vai para cá, o outro vem para cá. Esse movimento é muito bom. Esse interesse pelas vidas é de suma importância.
Olho para aquelas crianças ali, hoje, ali à tarde, as professoras ali ensinando. Há 2 Shabat atrás, era uma coisa meio enrolada, hoje já está tomando forma. E depois elas vão descendo, ou melhor, vão subindo para adorar o Eterno, já tocando. Dali se salvar 2, 3 pessoas, o interesse do Eterno em Ezequiel 18, não, lá em Zacarias 14, é boa e é agradável, o interesse dele para com todos. Mas nem todos vão dar ouvido à voz do Eterno e querem dar ouvido à voz do Eterno. Mas eu louvo o Eterno porque já está se formando ali uma banda, né? Esse é um sacrifício agradável ao Eterno, quando a gente sobe para poder a gente ali organizar, e um dando lanche, outro ensinando, outro recebendo, em suma. Mas a tenda está destruída, a tenda está em ruínas, por causa da injustiça, por causa do suborno. Se a gente olhar para o âmbito político, nossa, pronto, poderíamos aqui passar a tarde toda falando sobre as questões políticas, né? O suborno é o que impera no nosso país, é o que impera no mundo, a injustiça. Mas no Salmo 11, grave esse salmo, irmãos, eu gosto muito desses salmos, quando eu olho para a injustiça do mundo, no mundo, no nosso país, quando me encontro numa situação que a injustiça às vezes tenta nos sufocar, né? E a gente fica pensando, poxa, mas o que eu vou fazer? O que vai acontecer? Se a injustiça se as leis estão quebradas no mundo, o que fará um homem? O que fará o justo? Abre lá Salmo 11, vamos dar uma lida lá. A gente vai chegar lá na Torá. Salmo 11. O que fará o justo? O que você vai fazer? Reinaldo, o que nós vamos fazer? Está tudo perdido? Se já não se encontra mais um político justo, né? Não estou querendo aqui não quero ser injusto, existem homens bons, né? Um homem justo. Mas em quem nós vamos buscar a força? Em quem nós vamos refugiar nesse mundo tão injusto? Salmo 11 nos dá a resposta. Pega lá. Depois a gente vai lá para a Torá. Então, as tendas estão em ruínas. Olha lá, Salmo 11, versículo 1. Para o regente por Davi, em Adonai encontro refúgio. Assim como vocês podem dizer-me, fuja como passo para a montanha, veja como os ímpios aprontam seus arcos e preparam suas flechas na corda, para atirar as escondidas nos homens honestos. Se as fundações estão destruídas, o que os retos podem fazer? Olha o versículo 4. Adonai está em seu santo templo. Adonai, seu trono está no céu. Seus olhos veem e testam a humanidade. Adonai prova o reto, mas odeia o ímpio. Ou seja, se você pegar aqui dentro de um contexto, se as leis estão destruídas, estão caídas, o que fará o justo? O Eterno diz, eu sou o Eterno e sondo o coração da humanidade e darei segundo as suas intenções. Então, não vou ficar preocupado, né? Porque eu sei que o Eterno vê todas as coisas e a justiça, ela tem que imperar. Em qualquer situação, ela tem que imperar. Isaías 45, pega lá, vamos ler. Isaías 45, o Senhor criou a justiça e colocou na terra. Então, mas o que eu entendi hoje pela manhã, eu tenho que ter cuidado para não praticar a injustiça. Eu tenho que praticar a justiça. Mas como é que eu vou praticar a justiça se eu não conheço, eu não tenho noção, eu não tenho o senso e não tenho ideia do que é justiça? Entende? Qual é a melhor religião do mundo? Qual é a melhor religião do mundo? A melhor. Alguém vai te fazer uma pergunta, qual é a melhor religião do mundo? E você vai dizer, não sei. Você já está morto. Você já morreu. Não? Já morreu. Se alguém me fizer uma pergunta, para você, qual é a melhor religião do mundo? Você vai coçar a cabeça. Coçando a cabeça já revela que você tem dúvida. Não é mesmo? Você tem dúvida. Coçou aqui, então já ficou. Você tem dúvida. Eu não posso ter dúvida. Não, a Torá me revela qual é a maior delas. Quem quer, diga amém. Antes de nós lermos aqui, Isaías 45, a melhor religião do mundo está em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Está lá. Visitar os pobres, está assim,
religião sem mácula, ou seja, sem ruga, sem rachadura. É esta: fazer visita os pobres, os necessitados, os órfãos. E não se conformar com este mundo. Agora, como é que eu não vou poder me conformar com este mundo, não se conformar com este mundo, se eu não conheço as Escrituras? Como é que eu vou fazer o comparativo? Está dando para entender? Se eu tenho Torá, aí sim eu tenho a melhor do mundo. Como hoje foi dito pela nossa amada pastora Sandra, a Torá é o único livro que exige do homem uma adoração em santidade. O que é adorar o Senhor em santidade? É você ter uma vida separada. Os conceitos são diferentes dos conceitos do mundo. Por isso que em Levítico 11:44, Hashem diz: eu sou santo e vós sereis santo. No livro de Levítico 20, verso 23 diz: não andeis nos conceitos das nações, nas leis das nações. Jeremias 10, verso 1 a 4 diz a mesma coisa: não andeis nos costumes das nações. Existe um conceito de santidade. Existe conceitos diferentes que o mundo ensina. Por isso que Tiago 1:27 revela isso muito bem revelado. E detalhe, ali é um judeu revelando a melhor religião do mundo. Qual é? É fazer visita aos órfãos e às viúvas, suprir as necessidades dos pobres e não se conformar com este mundo. Mas se eu não tenho Torá, como é que eu vou não me conformar com este mundo? Perece por falta de conhecimento. Por isso que eu tenho que estudar a Torá. Se eu tenho Torá, eu consigo identificar Yeshua. Por isso que é essa a diferença de Jesus para com Yeshua. Algumas pessoas ficam chateadas quando a gente fala assim: há uma diferença de Yeshua para com Jesus, porque há. Yeshua é a Torá viva. Yeshua é a Torá viva, né? Yeshua exorta o homem ao retorno, fazer até chuvar, retorno. Já Jesus traz a glória para si. Jesus, ele faz com que você não tenha compromisso nenhum com as Escrituras. Mas Yeshua te revela a melhor religião do mundo, que é a Torá. Tanto é que lá no livro de Provérbio 3,15, o Eterno diz: a Torá é a árvore da vida. E quando eu desprezo essa Torá, quando eu abandono essa Torá, eu caio no livro de Jeremias, capítulo 17, do versículo 22 a 23. Aqueles que me abandonam serão escritos no pó da terra, porque abandonaram a água viva. Esse mesmo abandono está lá no livro de João 17, 7, 37, 38, quando Yeshua diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. A mesma coisa está lá em Jeremias 17, versículo 22 e 23. Quem abandona o Eterno, abandona esse rio aí, ó, esse fluir. Amém? Quem crê, diga amém. Tá, ok. Então aqui no livro de Isaías 45, a gente está para fechar. Mas pega o livro de Yeshayahu, ou Isaías 45. O versículo está aqui no versículo 8. Isaías. Yeshayahu está aqui em hebraico. Mas é Isaías. Isaías 45, versículo 8. Amém? 8 diz assim: que os altos céus gotejam justiça, que as nuvens a derramem, que a terra se abra para que brote a salvação e a justiça germine com ela. Eu, Adonai, a criei. Criou a justiça para um propósito, não é mesmo? Então, mas eu queria ir lá no livro de Shemot, capítulo, na porção, porque lá, irmãos, em Isaías, dentro de um contexto, capítulo 27 e 28, os nossos pais naquela época erravam na visão. Eu estou usando a Haftará, amém? Eu estou usando a Haftará para aplicar na Torá. Haftará é mesmo que despedida, a gente sabe disso, né? Despedida, conclusão do estudo da porção da Torá. Lá no livro de Shemot, capítulo 1, por isso que eu tenho que entender, brilhantemente, a pastora Sandra hoje pregou sobre a questão do suborno, porque aqui o rei do Egito vai de fato subornar, né? Vai aqui criar um problema muito sério.
diz aqui que não conhecia José, no capítulo 1 de Shemot, de Êxodo. Não conhecia ou não quis conhecer. Porque eu digo isso? Porque no livro de Romanos capítulo 1, Paulo fala isso. O Senhor fez, se tornou conhecido a todos, mas nem todos se importaram em conhecê-lo. Eu acho difícil aqui, dentro de um contexto histórico, até mesmo bíblico, esse faraó nunca ter ouvido falar de José. Porque eles escreviam, eles relatavam tudo estava, não se importou. E está lá no livro de Romanos 1, capítulo 1. Paulo diz, por não ter se importado em conhecer o Eterno, o Senhor os abandonou. Eu digo eterno, eu digo Hashem, eu digo Yud-He, Vav-He, não Deus, Zeus, que o Senhor repreenda. Está se falando o Elohim de Israel, que aqui no capítulo 3, dessa porção diz assim, eu sou o Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó, este é o meu nome, e eu desejo ser conhecido assim, de geração em geração. O Rumash, né, ele ensina que essa questão do rei do Egito não conhecer a José, é como se ele estivesse estabelecendo novas legislações, desprezando todo o serviço ao qual José realizou no Egito. Então ele vai desprezar aquilo que José fez e vai estabelecer uma nova legislações para que o nome dele, do rei do Egito, seja agora conhecido no lugar de José. Isso é muito interessante, você falar isso, Léo, de que quando o povo de Israel, quando Jacó entra no Egito, ele entra com quantas almas? 70 almas. Ele vai morar no Cário, na capital? Vai morar onde? A 64 quilômetros da capital, em Gósen. Tanto é que não houve trevas em Gósen. As pragas não atingiram Gósen. Porque eles estavam separados, irmãos. Essa palavra Kadosh, ela é muito importante. Eu ser diferente do mundo. A gente sempre ensina isso. Não é ser diferente para ser melhor que as pessoas, mas ser melhor que nós mesmos para alcançar as pessoas. Yeshua ensina isso lá no livro de Mateus 5, capítulo 14. Vós sois a luz do mundo. Fala sobre isso também. Mas interessante que aqui não conhecia José, ou não se importou em conhecer. Veja bem aqui, por isso que Hashem, ele diz lá no livro de Amós 3, né, por que eu puno vocês dessa forma? Porque vocês são a única família que eu conheci na face da terra. Nós que estamos aqui, no Shabat, tendo consciência de Shabat, tendo consciência de Pessa, de Shavuot, de Sukkot, tendo consciência de toda uma estrutura de preceito, de santidade que a Torá ensina, nós não estaremos isentos de punição se nós não atentarmos para aquilo que o Senhor está determinando. Não, quanto mais eu ouço, mais eu vou me complicando, entre aspas. Quanto mais eu aprendo, mais eu vou vai pesando sobre os meus ombros. Para nós, isso é diferente, porque nós fomos alcançados pela visão. A visão que está em Isaías 66, que traz a alegria, diz que produz a alegria lá. Está lá no texto isso. Mas no capítulo 28, estava trazendo desgraça para o povo. Eles erravam na visão, porque a mesa estava suja, impura, cheia de fezes na mesa. A mesa ali representa a situação da casa do indivíduo. E quando fala casa, fala sobre coração, habitação. O Espírito não vai habitar numa casa suja. Eu estava meditando nessa palavra de que o rei esqueceu de José. Aí você entender que chegou este momento, quando ele esquece de José, chega o momento dos ossos de José sair do Egito. Porque agora José vai se retirar por total do Egito, com a sua descendência carregando seus ossos, né? Todos eles saem. A geração de Bereshit, ela já não existe ali, né? Já não existe. Mas muito bom você ter falado isso, Léo, porque, irmãos, quando o Mashiach vier, vai buscar o seu povo. A gente deve gravar isso, anotar e gravar. O povo do Eterno tem uma identidade. Por isso a importância do Shabat. Por isso a importância de uma consciência dotada de conhecimento da Torá. Torá, né? Isso, aquilo que se aprende, que se conhece na Torá,
vai se praticando e vai moldando o seu caráter, o seu comportamento vai mudando, né? Tanto no sentido de amor para com o próximo, como as responsabilidades que são atribuídas pela própria Torá, que é o Shabat, que são as festas, são os conceitos de santidade. Mas olha aqui, em Shemot, Êxodo 1. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada homem veio com a sua casa. Reuven, Shimon, aí vem falando os nomes, as tribos. Os sábios dizem o seguinte: estes são os nomes dos filhos de Israel. Sabe por que a Torá 2 vezes faz menção? Esses são os filhos de Israel. Alguém sabe? Por que a Torá faz questão de fazer menção do nome dos filhos de Israel? Alguém sabe? Olha aqui a palavra Shem. Estes são os nomes, Shemot, estes são os nomes. Por que a Torá faz questão de revelar no primeiro versículo do primeiro capítulo de Êxodo? Estes são os nomes dos filhos de Israel. É pessimamente traduzida pela Septuaginta, que Roma abraçou. Números. Aqui esse livro aqui trata sobre caráter, Shemot, nome. O nome está ligado ao caráter. Mas por que faz menção dos nomes dos filhos de Israel logo no início? Alguém sabe? Porque eles entraram no Egito com Jacó, conservando as tradições dos seus pais. Não entraram de qualquer jeito, irmãos. Você quer ver uma coisa? Eles não entraram. Grave isso. A Torá revela. Por que a Torá, em Shemot, capítulo 1, estes são os nomes. Nomes aqui em hebraico é Shemot. É o título do livro. Porque faz questão de citar ou de recitar os nomes dos filhos de Israel. Porque eles entraram conservando as tradições dos seus pais. E vão sair com essas tradições, embora muitos não se perderam no Egito. Mas veja bem aqui no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 23. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. No entanto, o povo de Israel ainda gemia sob o jugo da escravidão. E eles clamaram, e o seu clamor por salvação da escravidão chegou a quem? A Elohim. Elohim ouviu-lhes o lamento e lembrou-se de sua aliança com Abraham, Isaac e Jacó. Elohim viu o povo de Israel e os reconheceu. Que coisa linda! Que coisa linda! Passaram-se 400 e poucos anos. Os reconhecer. Por que isso, irmãos? Porque eles, mesmo com todos aqueles anos, conseguiram conservar uma coisa muito interessante: pureza familiar. Eles conseguiram conservar algo interessante: pureza familiar. Isso. 200 e poucos anos ali, não colocando vinho nos seus lábios, conservando uma tradição que foi dito por um líder. Mas Hashem honrou, porque foram dedicados, porque mantiveram a pureza familiar. E hoje você luta, chora pela pureza familiar da sua família, mas vai insistindo que você vai conseguir. Insiste, 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 porque a injustiça não vai prevalecer, nunca. Hashem até mata um ou outro para deixar você livre, mas a justiça vai prevalecer. Por que Hashem vai olhar para o seu povo e vai reconhecê-lo? Porque eles mantiveram toda uma tradição. Lá no futuro, eles vão sair em tribos, em cada líder de cada tribo. E isso não foi de qualquer jeito. Eles mantiveram ali. Você vai ver que tinha sacerdotes já ali no Egito. Exatamente. Perdeu a identidade do Egito. Por isso que eu não posso ser sepultado no Egito. Não, irmãos, eu contaria para vocês, se houvesse tempo, uma experiência que nós tivemos lá no Rio. O Eterno disse: não sejam sepultados com a consciência do Egito. Não sejam. É morte. Nós não podemos
achar que isso é uma brincadeira. Hashem não vai dar sua glória a outro, jamais. Ele é o único, é errado. Ele é o único Senhor, não há outro. De Gênesis a Apocalipse, por isso que ele se revela aqui como o nome dele, eu sou o Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó. Esse aviso aqui é para a sua remanescência. É para o povo que ama o Eterno. Vale a pena você estudar as Escrituras. Vale a pena você fazer o Shema Israel. Sabe como foi que surgiu o Shema Israel? Alguém sabe? Lembra? Sabe, mas não lembra. Sabe como? Como? Ok. Ouça Israel. O Elohim é o único Senhor. Você pode ver isso lá no livro de Isaías, Gênesis 50, quando ali Jacó vai começar a abençoar os seus filhos. Hashem ia fazer com que ele revelasse todo um futuro, a vida do Mashiach, todo um acontecimento. Eu já estou na hora já, né? De fechar? 7 horas. Eu fecho então. 7 horas. Tá, ok. Então, olha lá. E ele foi ali impedido pelo Eterno. Dentro da Torá oral, ele foi impedido de revelar. E ele ficou meio assim, achando que os filhos haviam pecado. E será que meus filhos pecaram? Porque o Eterno ia me dar toda uma inspiração. Me deu toda uma inspiração para revelar para os meus filhos o futuro. E, no entanto, ele pede... vai intervir, cortou, né, essa inspiração, achando que os seus filhos estavam em pecado, estavam adorando outros ídolos. E nesse momento, Jacó vai fazer uma pergunta aos filhos: meus filhos, vocês se tornaram idólatras? Eles chamar Israel, Adonai errado. Aí começa aí o Shema Israel, Adonai. A partir daí começa a funcionar, a se estabelecer como uma profissão de fé, né? Essa ação profética, ela está aqui em Shemot. Quando você observa ali que ele começa a falar dos filhos de Jacó, e profeticamente ele fala bem assim: porém, os filhos de Israel frutificaram. Amém. Né? Então, a descendência de Jacó frutificou. Né? Então, ele passa agora profeticamente a chamar Israel, porque... tem todo o contexto, por que o nome de Israel? Aí dá um outro estudo de uma hora aí. Amém. Mas é bom, irmãos. Olha, irmãos, eu queria fechar aqui, pela bondade do Eterno e pela misericórdia, que a gente possa estar de uma forma contínua conhecendo o Eterno. O Eterno não dará a sua glória a outro. Não se confunda isso. Agora à tarde nós temos a internet? Tem? Amém. Para o povo que está na internet também. Não se confunda e não se engane, que o Eterno de Abraão, de Isaac e Jacó não dará sua glória a outro nome. Não dará. Por isso a importância de gravar lá o versículo 42 de Isaías, verso 8. Eu sou o Eterno e minha glória não dou a outro. Por isso que a preocupação de Yeshua era ensinar o nome do Eterno. Por isso que no livro de Shemot 3, o Êxodo 3, este é o meu nome, eu sou o Senhor de Abraão, de Isaac e de Israel. Este é o meu nome e eu desejo ser chamado assim de geração em geração. Por que o nome de Abraão, Isaac e Jacó? Porque Abraão, Isaac e Jacó adquiriram o caráter do Eterno. Por isso que aqui em Shemot estes são os nomes dos filhos de Israel. Estes são o nome, ou seja, quando a Torá faz questão de fazer menção do nome dos filhos de Israel, está dizendo assim, ó, eles entraram conservando as tradições dos seus pais. E hoje eu tenho essa responsabilidade de fazer essa manutenção, de conservar essas tradições. Sim ou não? Sim. Eu não posso ter dúvida. Com relação ao domingo, à sexta, qual é o dia do Senhor? Não, o dia do Senhor é Shabat, é o sábado. Ele deu isso a toda a raça humana. O Senhor vai punir as nações. Miqueias 5:12, está lá escrito isso, e a gente podia aqui discorrer diversos textos. O Eterno vai punir as nações porque desprezaram a sua Torá, não se importaram em conhecê-lo.
mas você conhece e nós conhecemos o Eterno. E temos essa responsabilidade de divulgar o nome do Eterno. Como? Através do nosso testemunho. Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas. Em dizer para a Vitória, Hashem é um, não há outro. E com ousadia, vai tentar? Vai querer tentar e encarar? Não tente. Não tente. Não queira encarar. Por que eu digo isso? Baseado ali em Gênesis, quando o Eterno disse para o seu menino Jacó, para o seu menino não, para Jacó, e disse para Labão, no sonho, cuidado com o que você vai dizer para Jacó, de bem ou de mal. Quando Daniel orava ao Senhor 21 dias, o anjo chegou para Daniel e disse, Daniel é um homem muito, muito amado pelo Eterno. Isso me faz chorar, irmãos. Daniel é um homem muito amado pelo Eterno. Desde que você resolveu aplicar em seu coração e em conhecer os propósitos do Eterno, esse Eterno está aqui em Êxodo. O mesmo que conservou os filhos de Israel há 400 anos no Egito. É o mesmo que conserva a minha vida e há de conservar os meus filhos, os meus netos e a minha descendência. No futuro, os meus netos vão dizer, o Elohim do meu avô Isaac. Me contou tantas histórias. Mas o Elohim do meu avô Isaac era um Elohim vivo. Reina sobre as nações. Disse para os meus pais lá em Devarim 28, verso 1 e 2, se vocês obedecerem os meus mandamentos, reinará sobre as nações. Isso machuca o mundo espiritual. Isso irrita o mundo espiritual. Mas você pode estar cheio de problemas, de dificuldades, dificuldades, cheio de problemas, cheio de luta, né, cheio de obstáculos diante de você. Mas não tema. É porque você está na visão da restauração. Todos aqueles que são envolvidos com a restauração passam por problemas. Tome no seu coração Salmo 34. Os problemas do justo são muitos. Mas o Senhor os livra de todos esses problemas. Amém? Então, não faça como rei aqui, no capítulo 5, né, quando Moisés foi falar com ele, já um outro rei, um já havia partido, agora se levanta outro, e Moisés foi falar com ele. Depois disso, Moisés e Arão chegaram e disseram ao faraó, eis que Adonai, o Elohim de Israel, diz, deixe meu povo ir para que ele celebre uma festa no deserto em minha honra. No entanto, o faraó respondeu, irmãos, essa resposta aqui são as respostas das nações hoje. As mesmas respostas. Quando Hashem visita as nações, não se engane, a gente precisa apagar a ideia de pluralismo religioso. Cada religião tem a sua importância. Isso é uma mentira. Nós já citamos aqui qual é a melhor, a mais importante dela. Tiago 1:27. Essa é a mais importante. Ali você pega Tiago 1:27, você encontra os 3 pilares que o Senhor tem nos exortado, tem nos ensinado. Mas a resposta aqui desse rei, imaturo, soberbo, são as mesmas respostas das nações hoje. Mesmo, esqueceram do Eterno. Êxodo, por que Hashem vai criar toda essa estrutura do livro de Êxodo? Para que lá, quando ele fosse tirar o seu povo com o braço forte, para que o seu nome fosse louvado e engrandecido. E ficou no cântico de Moisés. Diz lá que as nações temeram, mas hoje elas não tremem nem temem. Esqueceram do Eterno. Mas nós não esquecemos do Eterno. Amém? Nós amamos o Eterno. Servimos o Eterno. Adoramos o Eterno. Confiamos no Eterno. No único Senhor. Por isso Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kivud Malechuto Leolam Vai. Ouça, Israel. Sabe por que essa segunda parte é cada bem baixinho? Ou seja, sussurro, né? É porque diz a Torá oral que os anjos se sentem enciumados quando nós cantamos em alta voz, né? E por isso que a segunda parte é Baruch Shekivu, para respeitar os anjos, né? Porque eles ficam com ciúme porque
Porque por que não foi dado aos anjos? Você sabia que Moisés teve um conflito com os anjos lá no Monte Sinai? Entre aspas. Quem sabia disso? Olha só. Diz lá o Talmud que Moisés teve um conflito com os anjos. Os anjos disseram, não, nós queremos pregar essa Torá. Moisés disse, vocês não podem pregar a Torá. Mas nós podemos sim, que nós somos anjos, somos seres mais superiores que vocês, temos mais entendimento, intelectualmente nós somos mais inteligentes. Aí Moisés disse, não, vocês não podem. Mas por que nós não podemos? Porque vocês não se casaram. Vocês não tiveram filhos, vocês não têm filhos, vocês não se casaram, vocês não soam, vocês não sentem fome. Como é que vocês vão pregar essas coisas lá na terra? Aí eu digo, Baruch Hashem, então, eu posso, e você pode, né? Quem quer diga amém? Então, eu quero fechar aqui, já está na hora lá. Versículo 2, no entanto, o faraó respondeu, quem é Adonai para que lhes obedeça, quando ele diz para deixar Israel partir? Não conheço Adonai e também não permitiria a partida de Israel. Quem é Adonai? Irmãos, pega lá em Amós 3. Olha, conserve a Torá no seu coração. Você já tem conhecimento. Não se confunda. Ah, não, mas olha só, tudo está cancelado, é só a graça, não importa. Isso não tem tanta importância, não entre nesse caminho. O Shabat é o Shabat do Eterno. Deve se cumprir, as festas, os conceitos de santidade, os preceitos, estatutos, há conceitos, há preceitos, há conceitos, há leis para homem. Tem gente que fala assim, se você cumprir com uma lei, vai ter que cumprir com todas. Isso é uma mentira. Porque há leis para padeiro, há leis para enfermeiro, há lei para engenheiro, há lei para juiz, há lei para um pedreiro, há lei para médico, há lei para cada um. E quando chega em você, que às vezes é um padeiro, tem só 3, 4 leis só para você cumprir. E nós não podemos entrar nessa onda de que, não vou cumprir com a lei não, porque se cumprir com uma, tem que cumprir com todas. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Mas, Amós 3, verso 2. Isso aqui é uma exortação do Eterno. Diga assim, isto aqui é uma exortação do Eterno. Olha lá. Vocês são as únicas famílias de todas as existentes sobre a terra que conheci intimamente. Olha para cá. Não fuja dessa responsabilidade. Se você acha que em Vitória há uma outra família que conhece o Eterno, se você acha que há um outro grupo, pode até ser que haja pessoas, mas se você pegar toda a Vitória e querer inculcar na sua cabeça de que todos conhecem o Eterno, não conhecem o Eterno. Não conhecem. Se você querer absorver a ideia de que todo mundo conhece o Eterno, o budista conhece o Eterno, o shintoísta conhece o Eterno, o espírita conhece o Eterno, o romano conhece o Eterno, não conhece o Eterno. Porque se conhecesse o Eterno, estaria guardando o seu Shabbatot. Se conhecesse o Eterno, estaria absorvendo os conceitos de santidade que a Torá ensina. Estaria respeitando a Torá, não estaria a todo vapor com a indústria do porco. É porco na pipoca, é porco no feijão, é porco no quebra-queixo, é porco em tudo que é canto. Isso é só um exemplo, isso aqui é a coisa muito mais grave. Eu estou usando aqui um exemplo aí popular, porque diz que o Eterno é mentiroso. Isaías 66 diz que o Senhor vai destruir todos aqueles que comem rato e porco. Para quem já está começando a querer, se tiver vontade de comer rato, né? Ok, mas vamos lá. Vocês são as únicas famílias de todas as existentes sobre a terra que conheci intimamente. Você é raro sobre esta cidade. Quando você tem visão de Torá, quando você tem consciência de Torá, quando você tem consciência de santidade, é um povo raro. Não se engane. Mas todos têm Deus. Deus é Zeus, vem de Zeus, da mitologia grega. Hashem é o santo de Israel. Hashem é o santo das nações, do universo. Reina sobre todas as coisas. Yud-He Vav-He. É diferente. Ele é o auto-existente, é o glorioso. Não tem palavras, né? Que a gente, assim, para enaltecê-lo. Mas, olha lá. Este é o motivo de eu punir vocês por todos os seus crimes. Tá? Aí vem, você vai ler no texto aí. Por que o Senhor punia Israel constantemente? Porque havia conhecido intimamente, é um único povo que ele havia conhecido intimamente. A mesma aplicação fará em nós, se nós começarmos a se desviar. Eu nunca vi alguém que tenha conhecido o Eterno, digo o Eterno,
não é Deus, não é Zeus. Eu nunca vi alguém que tenha de fato tenha tido encontro com o Eterno, depois desviado, tenha se tornado a mesma pessoa. No Rio de Janeiro tem líderes prostrados, sem força, sem ânimo, por não ter tido cuidado com a Torá. Então o Senhor nos alcançou. O Senhor olhou para a face da terra e reconheceu o seu povo. O seu povo tem uma veste diferente que as vestes do mundo. Há um sinal no povo de Elohim, está em Shemot 31, 12, 11, 12. Porém, o sinal entre mim e entre você, o Shabat. Se eu não conseguir entender o Shabat, eu não retornei. Se alguém no retorno não conseguir entender acerca do Shabat, ele não retornou. O Shabat é uma revelação, irmãos. Você pega líderes aí, com cursos de teologia, mestrado, mas não conseguem entender essas coisas, porque é por revelação. Shabat é por revelação. Amém? É um mandamento, mas depende de uma revelação. Que o Senhor nos abençoe grandemente, que possamos preservar o que o Eterno tem nos dado. Amanhã nós estaremos aqui no Shaharit, cedo, às 8 horas. Depois da Shaharit, nós vamos estar com o pessoal que vai vir lá de Jardim América, não é isso? Que vamos estar ministrando um estudo sobre o judaísmo. E eu peço que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para a gente conseguir passar isso para os nossos irmãos que vão estar aqui conosco amanhã. Convidamos a todos vocês, aqueles que desejarem compartilhar para interagir, até ajuda, né? Aqui conosco, está aberto a todos. Amém? Agora, judaísmo é bíblico. Judaísmo é o ambiente social, político, religioso, cultural do povo hebreu. Quem crê, diga amém. Agora, quais são os livros que regem toda essa legislação? A Torá. O que nós precisamos fazer é só ter cuidado com as vertentes, né, que existem. Porque judaísmo é Torá. E amanhã a gente vai, assim, de uma forma bem resumida, vamos tentar passar isso para os nossos irmãos que vão estar nos visitando. O problema aí também é que os nossos irmãos vêm a fim de estudar sobre o judaísmo, mas a gente tem a Teshuvá, o retorno. Não podemos desvincular Yeshua nesse contexto. Então acho que vai ficar até fácil para os nossos irmãos entenderem esse estudo, porque a gente vai tentar fazer com que vamos apresentar também Yeshua inserido na própria Torá. Porque Yeshua é a própria Torá. Amém?